boa noite! Sexta-feira, 23 de novembro, esta noite a gente recebe o governador do Rio Grande do Sul, governador eleito Eduardo Leite, de 33 anos, que venceu as eleições do seu estado no segundo turno com 53% dos votos. Eu e a Estela Freitas vamos conversar sobre vários desafios, né, Estela? Tem muita coisa a ser conversada aqui. Então vamos falar sobre as contas do Rio Grande do Sul, que vem passando por graves problemas financeiros nos últimos anos. Também vamos falar sobre a nova configuração do PSDB, que saiu derrotado das eleições presidenciais e chega a 2019 com menos governadores e deputados. A Estela Freitas, a primeira participação aqui no programa, emprestamos do Rede TV News. Agradeço o convite de vocês, uma boa noite a todos. Nosso prazer que você esteja participando aqui. Então, recebam bem a Estela e o meu convidado, Eduardo Leite. Muito bem-vindo. Obrigado, Você Mariana. é o governador mais jovem da história? Acho que da história não, né? Eu sou o mais jovem eleito neste pleito. Nesse ano aqui. Parece que o Ciro Gomes também tenha sido eleito com 33 anos no verdade. Ceará. E no Rio Grande do Sul, aí no século XIX, nós tivemos um governador com 31 anos de idade, que foi Júlio de Castilhos, que era um governador importante lá da história, né? E você sempre quis ser político, você foi vereador, depois você foi prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu tenho na minha família, né, minha mãe era professora de ciências políticas, ela é aposentada, professora de ciências políticas na universidade. Meu pai foi secretário municipal de educação na década de 80 e chegou a concorrer a prefeito em 88. Mas não é político, nunca mais concorreu a nenhum cargo público. Então esse ambiente em casa certamente me atraiu para a política. E na escola, desde pequeno, era o representante de turma, o presidente do Grêmio Estudantil. Depois, quando fui para a universidade, na Universidade Federal de Pelotas, estudar Direito, me envolvia com atividades de dar aulas na periferia. Sempre gostei de me engajar em projetos sociais. E aí resolvi concorrer a vereador pela primeira vez com 19 anos. Aos 19 anos eu concorri a vereador lá em Pelotas, fui um dos mais votados, mas não me elegi. Aí acabei sendo convidado para trabalhar na prefeitura, virei secretário municipal aos 20 anos de idade, depois vereador aos 23, presidente da Câmara de Vereadores aos 25 e prefeito de Pelotas aos 27. Então as coisas foram acontecendo rapidamente. Tá vendo? Presidente do Brasil em 2030 aí. Não, vamos com calma. Agora, primeiro preciso fazer um bom governo no Rio Grande do Sul. Esse é o foco. Um passo de cada vez. É isso aí. Já dizia nossa avó, né, Estelinha? E justamente por ser jovem, muitos eleitores, eles querem mudança, eles querem modernidade. Eu queria saber se você, justamente por ser jovem, pensa em novas ideias, em responder aos eleitores dessa forma. Você sentiu que houve mais confiança nas suas propostas e na sua figura por você ter essa coisa da juventude? É uma faca de dois gumes, né? Porque se por um lado você é num momento que a política está tão em descrédito, você é uma novidade e as pessoas acabam olhando com mais esperança, expectativa. Por outro lado, há uma parcela da população que entende, não, é jovem demais, é muito novo, e os adversários tentam usar isso como que faltasse experiência por ser novo. Quando eu digo que experiência não é soprar velhinha, não é fazer aniversário que dá experiência, é justamente ter experimentado, ter vivenciado, ter feito coisas, e eu comprovei isso na minha história política. Você chegou a mencionar que foi um dos candidatos mais votados na eleição para vereador e não foi eleito. Isso provavelmente deve ter se dado pelo fato do seu partido. Nós, na verdade, coligamos e a nossa coligação fez 2 cadeiras, eu fiquei em terceiro. Então, eu fui mais votado que muitos que entraram, mas na coligação não tinha mais vaga. Exatamente. Isso deveria ser revisto por uma reforma política? Você acredita que deve haver mais espaço para os que são mais votados? Você é a favor do voto distrital? Sou, sim. Acho que o Brasil precisa ter uma reforma política bastante profunda que melhore a condição do sentimento de representação por parte da sociedade. A Estela estava perguntando agora justamente sobre como jovens, que a gente consegue reconectar a política com a sociedade. Eu acho que, em parte, passa, Mariana, pela questão da reforma política. Por exemplo, no sistema que a gente tem, o sistema proporcional para a eleição para deputados, as pessoas votam num candidato, o seu voto acaba ajudando a eleger um outro candidato, mas o cidadão eleitor não percebe, não faz essa conexão de que o seu voto ajudou a eleger um outro deputado. Então, ele não sabe claramente quem é que o representa no parlamento. Se você tem um voto distrital, por exemplo, aí você separa em distritos
e você votou no candidato A, ele não se elegeu, mas sabe que no seu distrito se elegeu o candidato B. Então você sabe que aquele candidato que aquele agora deputado é o representante do seu distrito, e aí melhora o que a gente chama do accountability, né? O processo de controle e de relacionamento entre o representante e os representados. Eu acho que é importante o voto distrital, entre outras mudanças para reduzir o número de partidos e a gente conseguir ter um sistema mais efetivo na política brasileira. São várias as reformas que estão sendo cogitadas já há muitos anos, já há vários pleitos, a gente sempre toca nesses assuntos, mas uma que é as mais urgentes, emergentes, uma das mais necessárias para o ano que vem é a reforma da Previdência. Claro que Sim. os estados fazem suas próprias reformas, São Paulo já fez a reforma dele com o governador Geraldo Alckmin mesmo, e o Rio Grande do Sul é um dos estados que está numa situação bem problemática. Sem dúvida. Inclusive com salários atrasados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas tem alguns Gerais, estados que estão numa situação muito mais difícil. Como encarar esse desafio e como fazer algo que nem sempre é agradável para todo mundo, né? Olha, Principalmente para o funcionário público. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa assim, recapitular o que levou a essa situação, né? São décadas de gastos a mais do que o que se arrecada no Estado. Em poucos anos se teve o superávit, que é gastar menos do que se arrecada e fechar as contas no azul. Foram os anos, inclusive, que o PSDB governou o Rio Grande do Sul com a Ieda Crucis. Com a Ieda Crucis. Então, o que a gente precisa fazer? Controlar, nós temos desequilíbrio entre receita e despesa, se gasta mais do que se arrecada, a gente precisa fazer reformas na estrutura da máquina que nos permitam gastar menos, e se nós temos 70% da receita corrente líquida do Estado sendo consumida por folha de pagamento, não adianta a gente dizer que a gente vai resolver cortando apenas em outros gastos. A gente vai ter que discutir, sim, o próprio custo da folha de pagamento, reformando a estrutura das carreiras dos servidores, para que a gente possa ter uma estrutura de carreira que caiba no bolso do Estado e, consequentemente, no bolso do contribuinte. Senão, o resultado é mais impostos, mais peso no bolso do cidadão. Tem gente que acha que o Brasil ainda vive com um modelo de funcionalismo público que o concursado não pode ser demitido. Isso ainda é assim? Ou isso deve ser revisto? Olha, qual é a sua opinião? Eu sou de uma família de servidores públicos, como eu estava falando, meus pais são professores universitários. Minha mãe era professora primária. Então, meus pais professores universitários aposentados, o meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, meu outro irmão é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Eu sou de uma família de servidores públicos. Nem por isso, né, eu acho que o servidor público eu acho que o que a gente tem que mudar aí é que ele não pode ter a certeza da absoluta blindagem sobre qualquer ação ou omissão que ele tenha. Ou seja, no final das contas, nem o esforçado é recompensado no sistema que a gente tem e nem o relapso é punido. Esse é o problema do nosso sistema de serviço público. Uma vez que passou no concurso, está todo mundo garantido. Esse é o sentimento. Me parece justo. Não é exatamente isso. Tem na lei alguns dispositivos que pode fazer, claro, o processo administrativo, mas é muito difícil de que esses processos revertam efetivamente em punições. Então, há um sentimento de que, uma vez fazendo concurso, está garantido, né? E aí isso gera muitas vezes pouca produtividade. Então, a gente não pode ter preconceito em relação aos servidores. É evidente que tem muitos bons servidores que se dedicam, mas o sistema desestimula, porque muitas vezes gente que trabalha muito e se esforça, olha para o colega do lado que não se esforça tanto, que às vezes até ganha mais do que ele, porque conseguiu um padrinho político que o beneficiasse, que o apadrinhasse, para dar uma gratificação, seja o que for. Então, a gente precisa certamente alterar esse sistema. Sobre essa maneira de fazer política e de ser recompensado porque tem um padrinho, porque conhece fulano, porque... Isso é que vem cansando muito o brasileiro. A gente teve manifestações nas ruas em 2013 que vieram numa sequência. Muito pouca gente conseguiu compreender o sentimento das ruas. Jair Bolsonaro conseguiu não só compreender, como transformar em voto e transformar para si essa imagem de sou diferente e farei diferente. A população brasileira aguenta esperar por essas mudanças que já está exigindo há tanto tempo? Acho que a eleição, na forma como ela se deu, a eleição do presidente eleito Jair Bolsonaro, com toda a façanha que foi, porque com seus pouco tempo de televisão, pouca estrutura, ter conseguido, né, chegar ao segundo turno, sem dúvida nenhuma, a eleição dele demonstra que o cidadão, não só dele, né, você vê a forte renovação no Congresso Nacional, nas assembleias, os resultados em muitos estados mostram que o cidadão está
frustrado, insatisfeito com o modelo político que a gente tem. Não está entregando os resultados. Então, a gente precisa transformar esse sistema político. E aí tem uma série de medidas, não tem uma bala de prata que resolva. Você tem que tomar uma série de providências, entre elas do ajuste fiscal, para que o Estado, quando eu falo Estado, é o governo, seja o federal, o Estado, os estaduais, tenha recursos para investimento e não apenas para consumir esses recursos para o custeio da máquina, pagando salários, muitas vezes privilégios e benefícios indevidos, especialmente moralmente, podem até ser devidos por lei, mas que não condizem com a situação do país. Aqui, a renda média do trabalhador caiu, aumentou o desemprego, né? O cidadão, todo mundo está pagando o preço da crise, mas alguns setores no serviço público continuam tendo reajustes de salários e aumentos salariais sem estar condizente com a situação atual. Vou perguntar, então, agora a sua opinião a respeito do aumento de 16,30 e poucos por cento para os ministros do STF. É inoportuno, seguramente, né? Mas você acredita que o presidente Temer terá condição de vetar isso? Eu acho que deveria. Eu acho que é legítimo. Eu não estou entrando aqui fazendo um cavalo de batalha para dizer, olha, do desaforo que fosse esse reajuste. Acho que é legítimo. Salário para quem ganha sempre é pouco, para quem paga sempre é muito. Então sempre tem um conflito. E quando a gente tem uma situação em que quem ganha é que, de alguma forma, determina o pagamento do seu salário, bom, aí o conflito não existe, o que tem que haver é o constrangimento. Como eu disse, nós temos salários de servidores congelados. No Rio Grande do Sul, nós temos os servidores do Executivo recebendo parcelados os seus salários há 36 meses. Nós temos, como eu disse, na iniciativa privada, milhões de desempregados e a queda da renda média do trabalhador, porque muita gente foi demitida e voltou para o mercado de trabalho recebendo menos. Todos estão pagando o preço de uma crise no qual o Brasil mergulhou por 2 anos consecutivos de recessão econômica e uma tímida recuperação agora. Então, se todo mundo está pagando esse preço, não podem ter alguns numa ilha, né, recebendo... Não, e é uma ilha com condição de se alastrar para o continente, porque, por mim, os ministros do Supremo, aqueles 11, aquela uma dúzia que tem ali, podiam ganhar 100 mil cada um. Não faria diferença, tanta diferença, mas o salário deles acaba servindo, não de teto, de base, né? Porque para todo o resto do funcionalismo que acompanha esse teto. Então, é um absurdo e dá uma sensação muito ruim. Como eu disse, gente. eu acho que tem que ter boa remuneração para quem cumpre funções tão importantes. Eu não estou entrando nem no mérito da justiça salarial para quem cumpre uma função importante de alta responsabilidade, mas nada pode estar dissociado no serviço público da realidade que o país vive. A sociedade brasileira está sofrendo ainda os reflexos de anos de recessão econômica. E a realidade no Rio Grande do Sul também é muito complicada. Sem dúvida. E o governo federal pode ajudar. Sem dúvida. E, como contrapartida, deve exigir algum tipo de atitude. Olha, eu te ajudo a pagar a sua dívida se você também fizer um esforço nesse sentido. E corretamente tem que exigir. Banrisul e... É Cosan que se diz? Corsan, nossa companhia de saneamento. Banrisul e Corsan podem vir a ser privatizados nessa exigência do governo federal para... O Banco do Estado e a Corsan, que é a companhia de saneamento, são aquelas que nós dissemos que não vamos privatizar. As que nós nos dispomos, entendemos que devem ser privatizadas, são a Companhia de Energia Elétrica, a Companhia de Mineração, que o Estado tem, uma companhia de distribuição de gás... Rio Grande do Sul tem uma companhia de mineração. Uma companhia de mineração, uma companhia de distribuição de gás e uma empresa gaúcha de rodovias, que é concessionária de rodovias, ou seja, ela opera pedágios, faz manutenção de estradas, como as empresas privadas fazem aqui em São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma empresa estatal que faz isso, foi criada no governo anterior e se manteve nesse governo. Então, nós entendemos que não é papel do Estado operar diretamente nesses setores, o papel do Estado é regular, fiscalizar, né, mas não operar diretamente no que ele é totalmente ineficiente. Então, nesses setores, nós vamos conduzir esses processos de privatização, como nós falamos, de forma clara, aberta, transparente na campanha eleitoral. Agora, o Banco do Estado mantém-se público e a Companhia de Saneamento também pública, mas com parcerias com o setor privado. Como é a Sabesp aqui em São Paulo? Exato. É mais ou menos a mesma... mais ou menos. A Sabesp tem um capital... A Sabesp já fez abertura de capital, tem uma outra situação de governança. Nós pretendemos primeiro fazer parcerias público-privadas que viabilizem investimentos importantes no saneamento do Estado. Estela. Hoje fala-se muito em privatizações, né? Até o presidente eleito fala bastante sobre isso, e aí entra aí numa divergência. Você declarou, assim como o governador eleito de São Paulo, João Dória, apoio ao Bolsonaro, porém com algumas ressalvas.
Quais são especificamente essas ressalvas? Olha, no segundo turno, né, é importante também esclarecer para quem nos acompanha aqui, no segundo turno das eleições, é uma eleição plebiscitária. Você tem dois caminhos possíveis. No primeiro turno, meu candidato era o Geraldo Alckmin, não apenas por ser do meu partido, mas quem eu acreditava ser aquele que tinha as melhores condições para conduzir o país, pela sua experiência, pelo seu preparo, pelo projeto que tinha para o país. Mas não foi o segundo turno, uma decisão soberana da população. Temos duas alternativas. A do PT, que foi o responsável por essa crise econômica que nós estávamos falando aqui, um modelo econômico que quebrou o país, gerou um déficit de 150 bilhões de reais, milhões de desempregados, e que seria muito ruim para o país que voltasse ao poder este modelo. Ainda mais com um candidato a presidente que, na verdade, nem tinha constituído a sua própria liderança. O candidato do PT, na verdade, foi ungido dentro da cadeia. Ele não constituiu a liderança, não poderia nem dizer o seguinte: olha, o PT está se reformulando e buscando um novo caminho. Não, ele continua com o mesmo caminho que está preso. E isso é que deveria ser evitado para o país. A própria campanha dizia: Haddad é Lula, Lula é Haddad. Exato. Era para colar mesmo. Estava ancorado nisso. E isso seria muito ruim para o país, tanto do ponto de vista do modelo econômico, quanto do ponto de vista pedagógico em relação à prática dos crimes que tinham sido desvendados. Bom, a outra alternativa que nós tínhamos, o presidente Jair Bolsonaro. Alguém com seus méritos, pelo que já conquistou, e que apresentava um programa, do ponto de vista econômico, mais condizente com o que a gente pensa. Você é liberal? Privatizações. Me entendo social-democrata, especificamente, justamente entendendo que o Estado precisa ser mais liberal na economia, dar espaço para quem quer empreender, quem gera riqueza no setor privado, não é o governo. O governo não tem que operar os tantos setores em que ele opera com empresas estatais, dá espaço, bota a iniciativa privada, regula e fiscaliza. Mas o Estado tem um papel, sim, em proteção social, em promoção social. Não dá para admitir que num país como o nosso, com o abismo social que nós temos, com tanto da população em situação de desigualdade, que já não teve acesso à educação de qualidade, marginalizada, não dá para entender que o mercado vai resolver tudo. Nós precisamos do Estado, sim, sendo o Estado protegendo quem realmente precisa. Eu diria que a gente tem que reequilibrar, Mariana. A gente tem um Estado presente demais na vida de quem ele não precisaria estar interferindo no setor produtivo e o Estado ausente na vida de quem ele deveria proteger. Eu tenho que botar Estado para proteger quem precisa e tirar o Estado da vida de quem ele está atrapalhando. E aí, então, na questão do presidente Jair Bolsonaro, a quem eu respeito, parece estar demonstrando no processo da transição agora... Parece que tem muita vontade de fazer certo, Eu acredito firmemente nos propósitos dele. Apenas tenho algumas ressalvas, que são importantes, eu acho, em função da falta de uma autocrítica em relação a absurdos que foram falados no passado, especialmente em respeito à diversidade, em respeito a mulheres. Acho que essas questões são muito importantes, né? Ainda hoje eu ouvi uma frase que dizia: as democracias precisam de democratas, né? Se não tiver democratas, a democracia morre. Então a gente precisa ter respeito a quem não pensa como eu. Eu não penso, por exemplo, eu faço debate político forte com quem tem divergência, mas eu não acho que quem diverge de mim é desonesto, canalha, safado, seja o que for. Eu acho que a gente tem que respeitar e convencer na base dos argumentos. Nem sempre um adversário é um inimigo, e é muito importante que as pessoas saibam que quando o processo civilizatório já está concluído, todo mundo sabe disso. Pois é, mas eu ressalto mais uma vez aqui. Tenho visto, desde a eleição do presidente, quando ele fala que vai ser escravo da Constituição, ou seja, na Constituição estão os nossos valores, né, da nossa sociedade. Aqui em São Paulo, o João Dória também escolheu um general para fazer parte do seu secretariado, que é para tomar conta da segurança pública, juntando então as polícias militar e civil sob o guarda-chuva do secretário, que é um general. Você vai levar algum general para o seu secretariado também? Olha, eu tenho ao meu lado, como meu vice-governador eleito, um delegado da Polícia Civil, que foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, o delegado Ranovo. Alguém que já provou grande valor e tem sido um grande parceiro. Então, ele é o meu principal conselheiro ali sobre segurança pública e a gente está buscando o melhor nome que possa nos ajudar a enfrentar também o tema da criminalidade, que é uma das prioridades para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos o aumento do número de homicídios ao longo dos últimos anos no estado, uma leve redução agora nesse último período, mas estamos acima da média dos outros estados, especialmente São Paulo. São Paulo conseguiu a façanha de reduzir
9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Lá no Rio Grande do Sul nós estamos a 28 para cada 100 mil habitantes. Então é um tema importante que merece atenção, inclusive, Mariana, por isso nós vamos desmembrar a Secretaria da Segurança, que hoje responde também pela administração penitenciária, entre uma Secretaria da Administração Penitenciária e uma Secretaria de Segurança. Uma coisa é cuidar de preso, outra coisa é cuidar... Exato, especialmente porque é o seguinte, é tema fundamental para nós conseguirmos vencer a criminalidade, a construção de novos presídios e abertura de novas vagas nas unidades prisionais. Por Também quê? em PPP? Também em regime de parceria público-privada. Não apenas em PPP, no modelo mais clássico já, em que você faz um processo de concessão e remunera ao longo dos 25 anos, como também fazendo troca de área construída por patrimônio do Estado. Isso é um modelo que foi constituído lá e que nos parece adequado e nós vamos levar adiante, em que você entrega terrenos e áreas do Estado em troca de área construída em unidades prisionais para agilizar o processo de construção dessas unidades. Porque nós temos um déficit de vagas de mais de 12 mil vagas no regime fechado no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Vocês têm esse déficit de vagas, tem superlotação no sistema atual. Tendo superlotação, as facções criminosas acabam operando lá dentro com facilidade e aí o Estado deixa de ter o controle dos presídios e quem opera lá dentro são as facções criminosas. Isso acontece em alas inteiras de unidades prisionais do Estado. E aí quem é preso sem pertencer a uma facção entra lá e acaba sendo recrutado pela facção criminosa, porque aquela facção oferece o colchão, a alimentação e até assistência social para a família que O senhor fora. seria a favor, por exemplo, da descriminalização das drogas, mas para o, eu não vou dizer para o traficante, mas para o consumidor que tenha um nível um pouco mais elevado, para que esse usuário não vá para a cadeia e só acabe sofrendo É um isso tema mesmo? que precisa ser debatido, né? Especialmente no que diz respeito a não ter preconceitos. Nós temos que olhar cientificamente estados dos Estados Unidos, outros países em que houve descriminalização, onde a criminalização é mais rigorosa, entender esses indicadores para poder adotar soluções inovadoras. A verdade é que o modelo que nós temos no formato atual não está funcionando. A criminalidade avançou, não é verdade que a criminalidade esteja afeta ou relacionado apenas a problemas sociais, na medida em que, quando houve pleno emprego no país, há alguns anos atrás, com a economia crescendo, geração de empregos, inclusão social, a criminalidade não recrudesceu ali naquele período. Ou seja, nós temos um modelo atual que precisa ser revisto e isso enseja profunda discussão, então, com responsabilidade. Você é filho de uma professora. Sim. Eu também. Você acredita que a educação, o investimento em educação, esteja ligado a essa questão de diminuição da criminalidade? Eu não tenho dúvida. Está me acompanhando aqui no programa, está ali na plateia, a minha prefeita de Pelotas, que foi minha vice-prefeita, a Paula, e que é atualmente a prefeita da cidade. E lá foi lançado o chamado Pacto Pelotas pela Paz. E esse pacto, ele significa olhar para a segurança pública também com a repressão qualificada, né? Também com a punição, parceria com o judiciário para acelerar processos de julgamentos e condenações, encaminhamento ao presídio e tudo mais. Também na questão da restauração, vamos dizer, da reinserção social dos apenados, coisa que nós começamos a trabalhar lá no nosso governo, mas muito na prevenção. Porque, na verdade, é na falta da escola, na falta do professor, nas dificuldades de acesso às vagas na educação, que a gente tem um germe, assim como se diz, né? Uma semente que germina e vira o problema da violência. Então, na escola, você já pode identificar alunos que, por dificuldade de aprendizado, a escola vai começar a deixar de fazer sentido para eles, e deixando de fazer sentido, ele vai evadir e vai ser facilmente seduzido por algo que nas ruas está oferecendo para ele ganhos imediatos. Então, a gente tem que detectar isso, ter projetos sociais para inserir essa criança, esse jovem, até parcerias com o setor privado, como lá é constituído em Pelotas, para colocar, se for um jovem com capacidade de entrar no mercado de trabalho, inserir no mercado de trabalho, tudo para afastar da má influência das ruas. Fazendo o serviço de prevenção. Estela? Ainda nesse assunto, na questão da segurança, eu queria saber, na sua opinião, qual efeito teria uma flexibilização de armas, como vem sendo discutido? Olha, eu insisto, né? Eu entendo que a população, parte dela, compreenda que diante da crescente criminalidade, o Estado ausente precisa, então, permitir armar o cidadão.
eu entendo que não é adequado. Eu entendo que na zona rural é possível que a gente fale numa... dar a condição do porte de arma para quem está na zona rural, por ser mais afastado, ter mais dificuldades, enfim, de acesso das forças policiais. Agora, para a zona urbana, para o cidadão, nas cidades, eu não entendo que armá-lo vai resolver o problema da violência e, portanto, sou contra o armamento desse cidadão. Porque eu soube que o estado do Rio Grande do Sul, muito recentemente, agora essa semana, saiu, acho que até hoje, essa notícia, de que é um dos estados mais afetados com a decisão de Cuba de se retirar do programa Mais Médicos, e a cidade que tem mais número de municípios que ficou sem nenhum médico. Mas, inclusive, tem até o prefeito de uma cidade também, eu acho que é do Sul, que acabou convidando o cubano para ficar e ser o secretário dele de saúde, de tanto que gostou do trabalho. Essa questão da mistura do viés ideológico, do regime de um país com a ideologia de um partido, isso tudo, no meio da saúde, acabou gerando transtornos para a população. Como resolver esse problema agora? Olha, de fato, o que a gente tem que observar é que o programa Mais Médicos ajudou a levar para o interior do Brasil, e não apenas o interior mais afastado dos grandes centros, na própria periferia de cidades maiores, em que há dificuldade de atração de médicos, levar esse atendimento, que na unidade básica de saúde é um atendimento de promoção e de prevenção. É como o médico da família mesmo, né? É o médico da família. E, portanto, talvez um dos problemas que talvez nós enfrentemos na saúde pública no Brasil é que este médico que a gente está colocando lá, na nossa formação que nós proporcionamos, ele acaba, depois dos seus 6 anos e buscando se especializar e tudo mais, ele vai ganhando espaço no mercado de trabalho e o salário que ele vai exigir para poder trabalhar naquela unidade é proibitivo para o governo. A gente não consegue chegar ao salário que ele consegue no mercado. Então, o que foi feito com Cuba é, diante da especialização desses profissionais diretamente conectado ao que se faz na unidade de saúde, se conseguiu prover um número de médicos para as unidades. Até porque lá em Cuba, como falta tudo, pois eles têm que ser o bons modelo, mesmos, né? Nesse trabalho de prevenção. Eles têm muita dedicação, né? São profissionais muito dedicados. Na questão da prevenção sim, é reconhecido. Sim, são reconhecidos. Então, a nossa dificuldade nós queremos colocar lá na unidade de saúde profissionais com habilitação para situações mais complexas, quando, na verdade, o que nós precisamos lá é um acompanhamento mais de rotina de saúde da família, como foi falado. Então, é esse descompasso que precisa ser resolvido. Bom, agora nós vamos ter que resolver emergencialmente, e aí estamos contando com o apoio do Ministério da Saúde para que se viabilize cadastramento de médicos. Então, inclusive antecipando a formatura de vários médicos, o CRM dos médicos, para que os recém-formados já possam... Agora tem que haver um grande esforço concentrado para poder suprir, especialmente porque está havendo uma ruptura abrupta aí, né, como ruptura que é. Agora nós vamos precisar emergencialmente e urgentemente achar formas de prover, e por isso tem que ter uma força-tarefa que envolve o Ministério da Saúde, os governos estaduais, prefeituras e também as universidades. O Bolsonaro, ele é muito bem intencionado, dá para perceber isso, mas ele às vezes fala demais, né, e ele tem esse esquema de comunicação que não é profissional, é espontâneo dele e tem ajuda da família, mas já vem tendo consequências. Ele nem assumiu, já tem consequências. Então, quando ele diz que vai fazer uma embaixada do Brasil, vai transferir de Tel Aviv para Jerusalém, ele irrita os países árabes, que têm comércio, e inclusive comércio com empresas do Sul, de agropecuária. Quando ele diz que a China está comprando tudo, os chineses, o Xi Jinping vai fazer uma visita pela América do Sul, não vai passar pelo Brasil. Se os chineses se retiram do ambiente de comércio, de parcerias, São Paulo vai sofrer. Comentei sobre isso com o governador João Dória. Então, assim, no Rio Grande do Sul, quais são as parcerias mais importantes internacionais? Olha, nós somos um estado agroexportador aí, né? Então nós temos a preocupação, claro, em alcançar mercados para a nossa carne, por exemplo. Somos um estado exportador de soja. Então nós queremos ter, evidentemente, o apoio para alcançar esses mercados. Temos a nossa própria lição de casa para fazer, como fatores de sanidade animal, que nos ajudem a romper barreiras fitossanitárias para viabilizar, alcançar esses mercados. Mas também precisamos apoio, vamos dizer assim, do próprio governo federal na estruturação
da logística, que nos ajude a reduzir custos, na redução da burocracia, que também ajuda a reduzir custos. A nossa grande agenda para o Estado, Mariana, ela é a da competitividade. Tudo que nós produzimos no nosso Estado compete no mercado internacional e também no mercado doméstico com outros estados e, portanto, nós precisamos viabilizar que se faça essa produção com menor custo. Menor custo logístico exige investimentos em infraestrutura. Se não temos dinheiro, e não temos, para fazer com recursos públicos, vamos fazer um grande programa de concessões e precisamos do apoio do governo federal também para fazer as concessões e investimentos nas rodovias federais do estado do Rio Grande do Sul e também em ferrovias, né, para poder viabilizar a redução desse custo logístico. A redução da burocracia, novas formas de licenciamento que acelerem, deem agilidade para a aprovação de licenças, de alvarás, para produção agrícola, para construção, para instalação de empresas, indústrias. Então, essa redução de burocracia também é fundamental. E dá para fazer tudo isso independentemente de parcerias? Por exemplo, dá para abrir mão de parcerias com os chineses? Não, acho que nós vamos ter que construir. A China tem muito recurso e tem muito empresário chinês com vontade de investir no nosso país. Nós temos que aproveitar a capacidade de atração desses investimentos, sem dúvida nenhuma. Bom, aí passa pela política, claro, externa do governo federal. Pela política e pela diplomacia, né? Exato, né? Política externa. Eu fiz direito para ser diplomata, eu queria fazer diplomacia. Instituto Rio Branco. Instituto do Rio Branco. É evidente que tem um papel importante, né, as relações de comércio exterior. Agora, eu confio que o presidente Jair Bolsonaro tenha atenção para isso, especialmente acho que um ponto positivo que ele já demonstrou não tem receio de voltar atrás, né, se comprovarem que pode ser melhor manter uma estrutura ou outra. Então, algumas declarações, como você falou, às vezes não tem aquele apoio profissional, mas essa espontaneidade é justamente o que o povo brasileiro procurou. Sim, né? Transmite verdade, né? Sem dúvida, o povo brasileiro demonstrou que é o seguinte, está cansado da política feita cheia de aparato e de estrutura, em que parece que ali tem um personagem e não efetivamente uma pessoa, né, como ela. Então, a eleição do presidente Bolsonaro demonstrou isso. A população procurou autenticidade e essa espontaneidade. E isso não dá para negar que o presidente tem. E, portanto, também demonstra, quando ele apresenta uma posição e tenha, uma vez criticado, tenha coragem de voltar atrás, isso é um dom, algo a ser exaltado. Porque se tivesse cabeça dura de permanecer num erro, aí sim seria um problema. Mas não, e a gente tem que ressaltar isso e destacar. Eu confio bastante que o país terá, do ponto de vista econômico, injetará confiança no mercado, ganhará em credibilidade, estimulando o investimento privado, que é isso que a gente precisa. O país quebrou nos governos do PT. E quebrou, e aí gera desconfiança, o investidor não quer colocar o recurso onde ele acha que não vai ter retorno, onde está vendo que está indo por um caminho errado. E agora o investidor está, claro, ainda na expectativa de que se confirmem as políticas que foram anunciadas, mas está demonstrando aí vontade de voltar a investir no Brasil. Somos um país de grandes oportunidades. E, portanto, eu acho que o presidente tem essa condição. Acredito que com a eleição do Bolsonaro a gente ganhou um prazo. Sem a gente dúvida. Ganhou pelo menos um aninho ali para fazer o que tem que ser feito. E né? a gente confia que será feito, né? Opa! A gente volta a conversar com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, eu e Estela Freitas. Estela, quer começar fazendo essa pergunta? Próxima? Eu quero começar falando um pouquinho a respeito do futuro do PSDB. A gente viu aí o resultado nas eleições. O candidato Geraldo Alckmin acabou se saindo muito mal, a gente viu, com 4%. Então, isso balançou o PSDB. Eu queria saber de você o que é preciso fazer, então, para o PSDB se reerguer. Você mesmo disse que isso foi um recado da população, um recado dos eleitores ali nas urnas. O que você quis dizer com isso? Não, sem dúvida, o partido tem um histórico de serviços prestados ao Brasil, ajudou a estabilização da economia e até a estabilização da própria democracia, das instituições. Afinal, o presidente Fernando Henrique, quando foi presidente, sucedia um governo que tinha sofrido impeachment também. Então, logo depois, pouco tempo depois, do retorno à democracia. Então, o PSDB teve um papel importante para o Brasil, no estado de São Paulo, nos outros estados onde administrou, demonstrou capacidade administrativa e tivemos agora um processo de
como a gente conversou no início desse programa, insatisfação da população com o modelo político, que atingiu também o PSDB. Então, o partido precisa, não é mudar o seu programa, eu entendo. O PSDB... Ele não vai mais para a direita agora, dar um viezinho assim para a direita? Eu não acho que é sobre mudar do ponto de vista ideológico, Mariana. Acho que é uma questão de entender o recado das urnas, especialmente no afastamento do sistema político da população. Tem que se reconectar com a população. Tem que ter mais ferramentas de engajamento, de participação da sociedade, tem que estar mais próximo da base, das pessoas, tem que ser menos de caciques e mais lá no chão de fábrica, né, como a gente diz. Então tem que estar mais próximo. Por isso, agora, depois passado o processo eleitoral, há 3 governadores eleitos, está aqui, né, a fotografia aí da nossa reunião, o governador do Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja, o governador João Dória e eu lá no Rio Grande do Sul. É evidente que isso, né, são as urnas colocando para o partido essas figuras também como protagonistas. E os deputados e senadores. Aqui em São Paulo foi bem interessante, porque votaram no Dória porque queriam algo novo. E o Dória é do mesmo PSDB, que já está há mais de 20 anos. Mas a eleição da senadora Mara Gabrilli. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não somos nós, né? Não estou querendo trazer o poder para mim porque eu me elegi. Comum, naturalmente, seria, ora, quem foi eleito, a senadora Mara Gabrilli, os deputados que se elegeram, todos eles sobreviveram, vamos dizer, a esse processo e passam a ter protagonismo no partido. Mas isso tem que ser feito com respeito ao passado, com respeito a todos aqueles que já deram grande colaboração e grande contribuição e que merecem, na minha visão, continuar também protagonizando os destinos do partido. Mas a gente vai ter que fazer uma releitura, uma revisão, principalmente governança do partido. Governança significa de que forma que o partido vai ser conduzido, quais são as ferramentas de interação com as bases e com a sociedade que nós vamos lançar. Essas são questões, as bandeiras que devem ser empunhadas pelo partido e que, de certa forma, foram timidamente empunhadas. Sobre bandeiras, perfeito. Escola sem partido. Eu acho que a prioridade para a educação não é discutir a ideologia, é discutir a escola sem professor, é o professor sem a formação. Esses problemas que precisam ser discutidos antes da questão da escola sem partido, o que está provocando para a educação brasileira problemas e dificuldades de aprendizado das nossas crianças, é menos a questão da ideologização e mais problemas de gestão da própria estrutura. Faltam milhares de professores na rede no início do ano letivo, nos diversos estados, nos municípios, porque a forma de contratação dos professores, ela acaba impondo que se demore lá até conseguir o governo detectar quantos professores se licenciaram, se aposentaram, faleceram, seja o que for, e ele vai ter que contratar, ele tem que cumprir um longo processo burocrático, isso significa ficar meses sem ter professores na sala de aula. Então, o problema da educação é mais o escola sem professor do que o escola sem partido. E aí a gente acaba discutindo pontos ideológicos, críticos e deixa de fazer o que precisa ser feito. Para mim é estabelecer prioridade. A prioridade é ensinar melhor matemática, português para os nossos alunos e focar em ter professor na sala de aula, novas tecnologias, novas ferramentas de ensino para dar o aprendizado. Quando o presidente dos Estados Unidos, na época já era ex-presidente, Barack Obama, visitou o Brasil, veio ao Brasil a convite para dar uma palestra, ele chegou a se encontrar com você, sobre o que vocês conversaram e por que houve um encontro? No ano passado, final do ano passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, veio ao Brasil para fazer essa palestra e reuniu 10 jovens, na verdade 11 jovens, para conversar por 1h30 sobre de que forma a Fundação Obama poderia ajudar em movimentos de transformação da sociedade. Eu era, entre esses jovens, estão aqui também, né, apresentados, o único político ali. Os outros todos tinham engajamento em movimentos sociais. Agora tem você e a Tabata Amaral. E agora a Tabata que se elegeu. Ela não era ainda, né, envolvida, quer dizer, já tinha um envolvimento político, mas não ainda eleitoral. E então nós conversávamos sobre de que forma que ações de voluntariado podem ser estimuladas, de que forma que a Fundação Obama pode ajudar, criar redes entre jovens políticos para aproximar no mundo e identificar boas práticas. Então foi muito nesse sentido. O presidente Obama é uma figura que eu admiro muito pela sua forma de fazer política, né, respeitando as pessoas e ao mesmo tempo tendo construído tantas ações positivas. Algum político, por exemplo, brasileiro, que você admire? Eu sou grande admirador do ex-governador Mário Covas. Acho que o Covas era um grande exemplo e continua como exemplo pela sua forma obstinada de fazer política. Foi quem deu um novo curso aqui ao estado de São Paulo, enfrentou corporações e entregou grandes resultados. E também do ex-presidente Fernando Henrique. Sou grande admirador do ex-presidente Fernando Henrique.
Soube que você está indo, o Eduardo Leite está aqui em São Paulo, a convite do nosso programa, claro, essa noite de 23 de novembro, mas daqui a pouquinho ele pega um avião, pega um voo e vai para... Vou para a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, na verdade, a convite da Fundação Lehman, num programa para formação na Blavatnik School, que é a escola de governo e gestão pública da Universidade de Oxford. Onde saem os principais cabeças, Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade no ano passado de estudar por 5 meses, logo depois que eu deixei de ser prefeito, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York, em gestão pública. E agora estou fazendo esse curso lá e também fiz um mestrado em gestão e políticas públicas aqui na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Por que isso é importante, esse intercâmbio com outros países? Acho que é fundamental que em qualquer profissão a gente busque fazer requalificação permanente. As ferramentas mudam as relações sociais, a tecnologia rompe completamente com a forma como as coisas são feitas, né? Governo, toda a burocracia governamental se altera profundamente diante das tecnologias. Sistemas informatizados superam a forma de fazer aprovação de projetos, de selecionar servidores, onde deve ter funcionário, onde já não deve ter, porque um sistema informatizado pode atender de forma melhor e mais transparente, o que antes era feito por um funcionário. Então, você tem que discutir esses pontos todos, né? E o mundo está dando saltos mesmo. Sem dúvida. Com a tecnologia, são saltos, não é um passinho depois do outro, é um salto. Se você ficar para trás, você perde uma década. Você pegar exemplos de países como a Estônia, que tem um governo 100% digital, né? E que toda a relação com o cidadão é feita por smartphones, por internet, pelo seu computador. Você resolve os seus problemas todos em relação ao governo, sem precisar de intermediação num balcão. Então, identificar esses bons exemplos, parcerias com o setor privado, não apenas de tecnologia, como eu estou falando, mas novas formas de prestação de serviços que hoje são operados diretamente pelo governo e que podem ser concedidos à iniciativa privada e que forma que a gente regula e modela essa prestação de serviço pelo privado. Então, é tudo isso que nós estamos procurando, bons exemplos, para poder incorporar as nossas práticas aqui. Está muito ansioso? Esperançoso? Uma boa ansiedade. O que você espera desse curso? Eu tenho certeza, né? A programação vai ser dedicada em gestão pública e também em educação. Quanto tempo? É uma semana, na verdade. Vários governadores estão indo, foram convidados pela Fundação. Eu tenho não apenas o processo de aprendizado na universidade, mas até a interação entre os governadores que se dá lá também ajuda a criar rede, porque os problemas são muito semelhantes. Eu identifico, Mariana, que a gente tem que fazer política com amor e não com ódio, aproximando as pessoas e não afastando, né? É natural que no processo eleitoral a gente discuta as diferenças entre os candidatos. A gente não vai vir aqui para um programa de televisão, 2 candidatos, um debate eleitoral, enfim, discutir no que a gente concorda, a gente discute o que a gente diverge, né? É próprio do debate eleitoral. Mas passado o processo eleitoral, a gente tem sim que construir as pontes, achar o ponto de convergência, estabelecer consensos estratégicos, para que a gente possa puxar a sociedade toda numa mesma direção. Porque se a gente levar para os 4 anos de governo as brigas da política, do processo eleitoral, a gente não sai do lugar, a população se frustra e a população se frustrando, a gente sabe no que dá. Aí, nessa observação que você fez sobre construir pontes e trazer todo mundo para o mesmo lado e não queimar essas pontes e impedir a passagem, isso me preocupa um pouco, porque o discurso eleitoral, ele tem que ser, depois, quando a pessoa é eleita, diferente do discurso governamental. Eu não sei até que ponto o nosso presidente eleito vai conseguir mudar e suavizar o discurso e as posturas para conseguir criar esse sentimento em torno de algo maior. Eu insisto, né? Quando ele fala que a Constituição, ele será escravo da Constituição, para mim basta ali como fator de dar a ele o crédito. O voto de confiança, O voto de confiança. Acho que o presidente recebeu aí a maioria dos votos, tem um mérito de uma eleição que não foi fácil e merece o voto de confiança e o crédito. Tem que dar espaço para ele e eu tenho certeza que ele vai corresponder. Foi uma eleição cheia de fake news. Teve fake news com você também? Sim, sempre tem. Infelizmente, né? Eu sou jovem, mas não tão jovem a ponto de não ter vivido no passado os panfletos apócrifos, que nada mais eram que aqueles
Panfletinhos que na reta final da campanha, não tinha WhatsApp, não tinha o Facebook, na reta final da campanha distribuíam panfletos com mentiras para tentar derrubar um candidato que estivesse na frente nas pesquisas. Com o advento das redes sociais, da tecnologia, da internet, esses panfletos agora estão todos os dias digitalmente sendo distribuídos. Eles entram direto assim, né, no seu Todos os rosto. dias. Então, é claro, a democracia é um aprendizado, as tecnologias, as redes sociais também estão sendo um aprendizado para a sociedade e as pessoas têm que aprender a identificar, né, que aquilo que elas recebem numa rede social não necessariamente é verdade, que tem distorção, que procurem os veículos importantes de comunicação para identificar o que é, onde foi feito já investigação, o que é verdade, o que não é. Então, acho que a sociedade tem que ir aprendendo e, é claro, mecanismos têm que ser criados também para punir severamente quem pratica e quem cria essas fake news. Eu acho, como são ferramentas ainda muito novas, elas não têm ainda esse mecanismo de controle. Exato. Nem de punição. Mas eu acho que para o futuro isso vai ser fundamental. Para proteger a democracia, inclusive. E a imprensa livre, viu, gente? Porque vocês podem não gostar desse ou daquele veículo de imprensa, mas é muito importante que ele seja livre, inclusive para errar. Eu digo sempre o seguinte, só para concluir, né? Eu defendo uma imprensa livre para criticar e para ser criticada, né? Eu digo, posso até criticar a imprensa, mas não podemos cercear o direito, né, evidentemente, de comunicação aí, crítica aos governos e às questões da sociedade. Fala, Estela, tem mais pergunta? Tenho sim, Mariana. Você mesma falou agora há pouco, né, que não necessariamente o adversário é um inimigo. Isso, é um adversário. Né? Tem que ser tratado com respeito. O Eduardo ele tem conversado com deputados de outros partidos, né, inclusive partidos de oposição. A gente tem o nome aí, Manuela Dávila é um exemplo. E aí eu queria saber o que tem saído dessas conversas, dessas reuniões aí, o objetivo de aprovar algumas pautas antes de você começar o seu governo a partir de 2019? Olha, Estela, assim como a população escolhe o governador, escolhe a Assembleia Legislativa que vai representar a população. E escolhe na expectativa do retorno que vai ter na prestação de serviços, na melhoria da qualidade de serviços públicos. Então, eu não posso pensar que eu seja governador de quem votou em mim e quem votou nos meus adversários, para eles eu não vou governar. Então, é tão legítimo o meu mandato quanto o mandato desses deputados. É claro que nós temos diferenças, temos divergências e certamente teremos neles uma oposição. Mas se puder ser uma oposição leal e nós, como governo, sermos leais também às posições, as nossas posições respeitando as deles, ganha a sociedade, né? Ganha todo mundo. Então, eu não faço essa conversa na expectativa de que eles possam aderir ao nosso governo. Mas o simples fato de podermos conversar, dialogar, ouvir o que eles têm a dizer e as demandas que eles representam, de repente nós vamos entender e identificar que tem muitas pautas que nos unem, que têm pontos convergentes. Ao invés de ficarmos presos na divergência, gastando a nossa energia no que nós somos diferentes, vamos tentar identificar em que pontos que nós pensamos de forma semelhante e poder, então, tomar ações e entregar resultados para a sociedade, o que não aconteceria se nós não conversássemos, né? Olha, com muito prazer que eu conheci hoje pessoalmente o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu quero saber se... Bom, eu já soube que o senhor é contra a reeleição, não foi reeleito, apesar de ter uma aprovação altíssima como prefeito de Pelotas. Também não vai tentar a reeleição para o governo do Estado, já avisou? Já avisei, não pretendo porque, como eu disse, a reeleição no nosso sistema político eleitoral é um problema, Mariana. Nós temos 17 partidos na Assembleia lá, são 30 partidos no Congresso Nacional. As composições são difíceis e quando você tem que fazer isso para uma reeleição, você faz dentro do gabinete oficial, o governo vira balcão de negócios. E aí é um problema para a sociedade. Então, eu sou contra a reeleição, especialmente nesse modelo eleitoral. É claro que há exceções, é o que eu estou dizendo aqui com políticos que buscam a reeleição com boas práticas, mas via de regra acaba sendo um grande problema. Então, não pretendo concorrer à reeleição, não vou, inclusive como forma de desarmar os nossos opositores, para não se preocuparem com benefícios eleitorais que eu venha a ter. E também para me desprender da análise dos prejuízos eleitorais que eu vou ter ao fazer o que precisa ser feito. Então, vamos focar em reestruturar o Estado, em melhorar o Estado do Rio Grande do Sul, entregar resultado
e passar o bastão daqui a 4 anos para alguém que vem pela frente, com energia, com disposição para tocar a pauta lá no Estado. Boa sorte no seu curso. Muito obrigado. Essa escola é muito conceituada, forma grandes políticos, administradores, gestores. Ela é muito famosa. Eu espero te ver na capa da Forbes daqui a alguns anos. Vamos com calma. Parabéns. Obrigado pela gentileza, obrigado a todos. Obrigada, Estela. Obrigada a todos. Obrigada a vocês pela audiência. Tchau, beijo. Até sexta-feira que vem.